Alexandre de Moraes processado. E quem processou fui eu. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu processei Alexandre de Moraes. E aí? Vocês devem estar dando risada, né? Quem é você para processar o Alexandre de Moraes? Bem, eu vou dizer para vocês que eu sou consultor internacional dos direitos humanos, formado na academia em Washington, D.C., nos Estados Unidos, que me torna Global Authority, autoridade global em direitos humanos. Ok? É só para vocês terem uma ideia. E no final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês meu diploma. Mas agora, vamos ao que interessa. Vamos estudar a fundo e ver esse processo que eu homologuei nas organizações dos Estados Americanos, na Organização Interamericana dos Direitos Humanos e na ONU, Organizações das Nações Unidas. Isso é uma carta de delação a violações de direitos humanos no Brasil. Tá bom? Então, estão preparados? Vai ser um pouquinho longo, mas vocês vão ficar entendendo por que eu fiz isso e a razão. Então, vamos lá. Está aqui a carta. Né? 18 de maio de 2023 e foi revisto em 29 de julho de 2025 para a Organização dos Estados Americanos, Organização Interamericana de Direitos Humanos e Organização das Nações Unidas, referente à Carta de Delação à Violação dos Direitos Humanos no Brasil. Vamos acompanhar aqui. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Resolução 217-A3, em 10 de dezembro de 1948, e, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e de liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado com as mais altas aspirações do ser humano em comum. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. Considerando que os países membros se comprometem a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal, os direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades. Venho, por meio desta, delatar que o governo brasileiro tem constantemente violado vários artigos da Carta Social das Américas, da Carta Internacional dos Direitos Humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, conforme segue. Acompanhe. O Brasil não está em coerência e tem violado os princípios da Carta da OEA em seus artigos a seguir. Eu menciono aqui os artigos que foram violados. Capítulo 1.
Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres, iguais e em dignidade e direitos. Os Estados-membros reafirmam seu compromisso com o respeito universal e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, como elementos essenciais para a consecução da justiça social e do fortalecimento da democracia. Deixa eu tomar uma água aqui. Artigo 2. Observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais como elementos essenciais para a consecução da justiça social e do fortalecimento da democracia. Artigo 5. Também violado. O combate à corrupção e outras práticas não éticas nos setores públicos e privado fortalece uma cultura de transparência e é fundamental para o crescimento a longo prazo e a redução da pobreza. Vamos ver agora o capítulo 2. No artigo 7, ele diz o seguinte: os Estados-membros se empenharão no plano nacional e internacional, conforme seja adequado, com base no respeito aos direitos humanos e ao Estado de Direito e no âmbito das instituições democráticas, para eliminar os obstáculos ao desenvolvimento com vistas à consolidação plena vigência dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Já havia mencionado isso. Artigo 11. Um sistema de direitos de propriedade deveria oferecer segurança jurídica aos povos das Américas, facilitar a formação de capital e promover o desenvolvimento econômico com justiça social, desse modo, contribuindo para a sua prosperidade. O Brasil não está em coerência e tem violado os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos em seus artigos a seguir. Ok? Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 8. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais e que lhe sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei. Isso não tem sido observado e nem respeitado. O artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. O que é que nós vemos no Brasil? O que o Alexandre de Moraes anda fazendo? É justamente isso. Então, ele está realmente errando e cometendo violações, principalmente desse artigo número 9. Artigo 10. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, não é mesmo? Para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 11, que também não é respeitado. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Agora eu pergunto, isso está sendo feito no Brasil? Na Suprema Corte? Respondo, isso está sendo feito? Não, é logicamente que isso é uma violação dos direitos humanos. 11.2.
Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitui um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Então a gente vê aí, né, tantos patriotas sendo condenados a 10, 20, 15, 16 anos de cadeia. Isso é uma violação dos direitos humanos. Não é verdade? Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. 13.2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Ok? Está aqui, artigo da Carta dos Direitos Humanos da ONU. Artigo 13.2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Principalmente aqueles que não foram condenados em corte de nenhum crime. Artigo 17. 17.1. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. É o que o MST tem feito com aval do governo. Não vejo um do MST ser preso. Eles invadem as propriedades, tomam, quebram tudo, arrasam tudo, espancam, matam e nada consegue. Então esse artigo está sendo violado com o aval do governo, porque eles não fazem nada. Não existe punição. Né? Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Qualquer meios. Isso inclui as redes sociais, carta, bilhete, vídeo, ou o que seja. Ok? Artigo 19. Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Também esse artigo foi violado quando houve a prisão dos patriotas que estavam se reunindo em associação pacífica, ok? Principalmente em frente dos quartéis, onde um general canalha cercaram, né, todos os que estavam se manifestando pacificamente e ali foram presos. Uma violação clara do artigo 20.1. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Questão do 8 de janeiro é outra história, a gente vai começar a comentar isso mais tarde. Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração possam ser plenamente realizados. Então, o que a gente encontrou aqui? Trecho. O Brasil não está em coerência e tem violado os princípios do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, sendo esses um dos 3 instrumentos que constituem a Carta Internacional dos Direitos Humanos, junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Isso está sendo repetido para realmente enfatizar bem essa questão. Argumentos da denúncia por violação dos artigos acima mencionados. Então vamos aqui os argumentos.
né? O Brasil é o país com a terceira maior população carcerária do mundo, registrando um total de 755.274 pessoas. Esses são dados de 2023. Deve ter muito mais agora. Privadas de liberdade, isso, aliás, em 2019, perdão. Uma taxa de superlotação de 170,74%. Ao mesmo tempo, a taxa de presos provisórios chega a 229.823, ou seja, 30,43% do total da população carcerária. Do total dessa população privada de liberdade, 94,16% são homens e 5,83% são mulheres. Vários desafios persistem para que a Polícia Criminal e Penitenciária brasileira esteja em plena sintonia com os parâmetros internacionais dos direitos humanos. Vamos lá. 2.090 pessoas foram presas por suposto envolvimento nas manifestações que culminaram na invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Vamos lá. O número inclui os que foram detidos dentro dos prédios do Congresso, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, e os que foram presos por estarem acampados, lembra que eu mencionei, em frente ao quartel-general do Exército. Manifestação pacífica não constitui crime. Vou repetir. Manifestação pacífica não constitui crime. Isso foi uma violação aos direitos humanos. A ordem de prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, relator das investigações sobre 8 de janeiro na Corte. Isso foi uma violação dos direitos humanos. E por quê? A lei estabelece que prisões assim devem ser reanalisadas depois de 90 dias. Porém, o STF definiu em 2022 que a prisão não se torne ilegal e passível de ser revogada automaticamente, caso não haja reanálise, o que constitui abuso de poder. Entenda. Até o momento, a Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciou 1.390 pessoas ao STF pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A Corte começou a analisar as denúncias em 18 de abril de 2023, prestem atenção, quando se completaram 100 dias das invasões dos três poderes em Brasília. Os ministros julgam em blocos, se tornam ou não os acusados em réus, sem análise individual e de forma arbitrária, desrespeitando o direito de defesa e de presunção de inocência de acordo com as leis jurídicas e constitucionais brasileiras. Obviamente, isso é uma violação. De acordo com a resolução número 213 de 15 de dezembro de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, essas audiências exigem que as pessoas detidas em flagrante, que foi o caso, segundo eles, independentemente da motivação ou natureza do crime, sejam apresentadas à autoridade judicial dentro de um período de 24 horas, ok? Após ser privado de liberdade, para ser ouvido com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, o que não aconteceu em 100 dias de carceragem após a prisão do dia 9 de janeiro de 2023. Clara violação.
A análise sobre se aceitam ou não as denúncias é feita no plenário virtual. No formato, não há debate entre os ministros, que depositam seus votos em um sistema eletrônico da corte. Ora, veja vocês. E onde os possíveis réus ficam incomunicáveis. Isso é um absurdo. Sem direito à defesa através de um advogado. Sem direito à defesa através de um advogado? Sim, isso aconteceu durante muito tempo. Agora, alguns deles, tiveram direito a advogado. Ou seja, as acusações apresentadas à corte são genéricas e não indicam ações concretas que configuram crime. Até agora não foi provado nenhum nada disso. É só narrativa. Cadê as provas? De quem quer que seja. Nem de Bolsonaro, nem de ninguém. De acordo com o artigo 109 da Constituição Brasileira, e para ser de vários advogados, o STF não tem competência para processar e julgar os presos de 8 de janeiro, pois tratam de indivíduos comuns que não possuem foro privilegiado. Esses presos deveriam estar sendo julgados por juízes federais e não por ministros da Suprema Corte, como vem ocorrendo ilegalmente. O STF usurpa a competência legítima da Justiça Federal e tira o direito ao duplo grau de jurisdição, bem como o direito de defesa prévia, oral, por parte dos advogados, pois tem sido suprimido ilegalmente o acesso aos laudos dos processos garantidos e previstos por lei. Isso, alguns anos atrás, e prevalece até hoje em muitos dos casos. Ainda de acordo com os 57 advogados que tentam argumentar com o STF, eles informaram as mídias sociais locais que não estão solicitando nenhum privilégio aos presos, e sim que eles sejam julgados conforme a lei, alegando que quando o STF abrir esse tipo de precedente, o Brasil estará e já está muito próximo de um estado de exceção. Usurpar das pessoas o direito de terem um juiz natural e as argumentações de defesa é ferir de morte a Constituição. O presidente da República e os extremistas esquerdistas, que mandam e desmandam em seu governo, possuem um projeto de ditadura para o Brasil. De acordo com a resolução número 213, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, essas audiências exigem que as pessoas detidas em flagrante, independente da motivação ou da natureza do crime, sejam representadas na autoridade judicial dentro de um período de 24 horas, após ser privado da liberdade para ser ouvido com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, que não aconteceu em 100 dias. Eu já havia mencionado isso antes, ok? Vamos ver. Outro aspecto que chamou a atenção foi a situação precária dos serviços de saúde nas prisões brasileiras, negligenciando os dados e cuidados médicos básicos, decorrente principalmente da falta de pessoal médico, da falta de medicamentos e equipamentos necessários. Em particular, além da superlotação, falta de higiene e ventilação inadequada, constituindo uma série de ameaças à saúde dos detentos e aumentando o risco de contágio de doenças infecciosas como a tuberculose, reconhecido pelo próprio Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. É por isso que o Crezão também morreu,
ok? Sob os cuidados de um governo e de um sistema que deveria protegê-lo. Pediu várias vezes para sair, para ser internado, para cuidar da saúde, e foi negado. E vários outros casos com ele, que morreram lá dentro. Isso é uma violação direta dos direitos humanos. Nesse contexto, a comissão lembra que os órgãos do sistema interamericano afirmaram em várias ocasiões a obrigação dos estados de fornecer serviços de saúde oportunos e adequados às pessoas sob sua custódia, em particular em relação à tuberculose e outras doenças, não mais que é só em relação a essa. A fim de eliminar o risco de sua transmissão, é imperativa a implementação de medidas administrativas e ambientais apropriadas de acordos com a disposição relacionadas ao assunto da OMS, ou assunto da Organização Mundial da Saúde, OMS, e da Organização Pan-Americana. É demais. Isso é demais. Quantas pessoas não sofreram e tiveram negado esses direitos? Hein? Pensem sobre isso. Agora, nós vamos aqui falar sobre a censura. Não é? O que está mais acontecendo no momento. As violações do senhor Alexandre de Moraes e do governo brasileiro em relação à censura. Vamos lá. A demonstração mais recente, mais óbvia e mais didática dessa ditadura em construção, que já não está nem mais em construção, já está instalada, é o da censura, que o governo e os partidos de esquerda implantaram no Brasil. Desculpe. A lei, para se falar em português claro e sem a muralha da hipocrisia que levantaram em torno dela, cria e entrega para o governo um mecanismo de censura no Brasil. Através dele, o Estado, que na prática quer dizer o presidente Lula e todo o seu sistema, ganha o poder de decidir o que o cidadão pode ou não pode dizer na internet, bem como que se pode ler ou ouvir. O governo fica autorizado a proibir, multar e punir qualquer postagem que classificar como sendo fake news ou desinformação ou portadora de conteúdo nocivo. Fica anulado para todos os efeitos práticos o artigo 5 da Constituição Federal e na parte em que garante a livre manifestação do pensamento. É o pior ataque à liberdade que o Brasil vem sofrendo em mais de 50 anos, desde o AI-5 do regime militar. Eu preciso de água. O texto desta nova lei imposta pelo novo governo ditatorial não cria nenhum direito ao contrário do que garante a Constituição. Só impõe obrigações, proibições e penalidades. Abre-se caminho como os órgãos executores da censura para a aberração de um Conselho Nacional que passará a decidir o que é verdade ou mentira no Brasil. Bem como uma delegacia de polícia para proibir que se publique tudo aquilo que o governo não quer que seja publicado. Ora, veja vocês. A intenção é construir a ditadura passo a passo. Esse é o plano deles. Com atos administrativos, portarias do Supremo Tribunal Federal e da sua coleção de tribunais superiores de Brasília e decretos-leis baixados pelo presidente e assim por diante, e executados por Alexandre de Moraes, né? Vão anular leis já aprovadas de forma legítima pelo Congresso Nacional, que, de acordo com o governo executivo, esteja atrapalhando a governabilidade ditatorial do governo judiciário. O STF
está anulando decisões previamente impostas por ele próprio, alegando que o tempo passou e a realidade agora é outra. Muito conveniente, né? Vão multiplicar medidas provisórias, dando mais poderes a si próprios. Eles acabaram de aumentar seus próprios salários, né? Criar serviços de repressão na estrutura do Estado e impor a censura nas redes sociais. Vão interpretar a Constituição de forma a tornar legal tudo o que querem e ilegal tudo aquilo que não acham serem mais adequadas. Vão eliminar direitos, encarcerar adversários por atos de vontade do Poder Judiciário e desapropriar propriedades privadas através de bloqueios de contas bancárias, multas e providências de desmonetização do que já está acontecendo. Né? Quantos deles vocês já viram? Quantos patrulhários já estão sofrendo? Estão até cancelando as contas, né? Até da família deles, da mãe, dos avós, de teenagers, de jovens, até de crianças. Como pode isso ser permitido? Como pode isso estar acontecendo? Resumindo, vão construir com despachos do Palácio do Planalto, sentenças do STF e trapaças no Congresso, uma ditadura legal. E a partir daí, exigir que todos obedeçam à legalidade que eles próprios criaram. É isso exatamente o que tem feito há anos seguidos. E mais ainda, depois que foram para o governo atual, tem todo o perfil de tirania, ou algo tão parecido que não dá nem para notar a diferença. Enquanto isso, o MST, Movimento de Sem Terra, grupo terrorista que invade, mata e ocupa fazendas produtivas no Brasil, continua impunes e com aval do presente governo comunista, afrontando dessa forma os direitos humanos que garante a propriedade privada. E eles não fazem nada contra esse grupo. Mortes violentas de pessoas, ativistas e defensoras dos direitos humanos. Eu vou deixar isso bem claro aqui e gravado. Se um dia acontecer alguma coisa comigo, vocês veem aqui o que eu estou escrevendo. Não obstante, as estatísticas de violência e insegurança, inclusive pelas mortes violentas, demonstram que o Brasil segue se mostrando hostil a atividades dos jornalistas e comunicadores sociais, bem como ativistas, como eu, e defensores dos direitos humanos, como eu. Eu estou em risco agora, a partir do momento desse vídeo. Ok? E o jornalista não é dessa mídia que está aí comprada e manipulada. Esses jornalistas de Araque, dessas grandes mídias enlatadas. Jornalistas independentes, que tiveram seus canais caçados, foram condenados e presos. Né? Como Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e tantos outros. É uma relação, se eu for falar todo mundo, vou ficar lindo até amanhã. Esse vídeo já está longo. Ainda nesse contexto, de acordo com o programa da CIDH, denominado como Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores Sociais e Ambientalistas. Esses comunicadores deveriam estar sendo protegidos, no entanto, infelizmente, não é o que temos visto. Ao contrário, esses indivíduos estão sendo perseguidos e encarcerados de forma arbitrária e ilegal, simplesmente por serem identificados como possuidores de ideologias da direita conservadora. Em relação a ativistas e defensoras e defensores dos direitos humanos, a comissão já manifestou
repetidamente sua preocupação com a criminalização das atividades desempenhadas por meio da utilização de instituições e construção de narrativas do próprio Estado a fim de inibir ou coibir sua atuação. Nos últimos anos, observou-se com grande consternação que atividades e defensoras e defensores de direitos humanos, assim como eu, têm frequentemente sido vítimas de crimes de homicídio e de outras formas de violência e de admoestação cometidas por indivíduos privados, bem como por agentes estatais, agindo à margem de suas atribuições. Em igual sentido, a CIDH alertou para a possibilidade e o risco de criminalização dos movimentos sociais por meio da ampliação das figuras penais presentes em leis de antiterrorismo. Sobre o tema, a comissão reafirma que estas leis não podem ser usadas para criminalizar o direito de manifestação e associação sob pena grave de ameaça à própria democracia. Em função da importância de todos os fatos aqui esclarecidos, venho por meio dessa formalizar meu requerimento às denúncias pelos atos ilegais cometidos pela Federação Brasileira. Ao dispor, para maiores esclarecimentos, Turenberg Santana sou eu, consultor em direitos humanos, Global Authority in Diplomacy and Human Rights Education, certified by the U.S. Institute of Diplomacy and Human Rights in Washington, D.C. Então é isso. Desculpem que o vídeo ficou longo, mas isso estava entalado. Estava entalado e tinha que sair. Já tem o número do requerimento, é um processo legal e está feito. Então divulguem, porque eu não tenho medo. Não tenho medo. Divulguem isso para todo mundo. E eu vou publicar também um vídeo em inglês com esse documento que também já está traduzido para o inglês para que todos saibam no planeta o que está acontecendo no Brasil. Então, é só isso. Fui.